Naquela noite, todo mundo importante de São Paulo parecia estar no mesmo lugar, e Marcelo tinha certeza de que podia humilhar a própria esposa sem pagar preço nenhum. Diante de empresários, convidados e câmeras, ele tirou Helena do camarote reservado à família e colocou a amante no lugar dela, como se estivesse apenas trocando uma cadeira. Helena não gritou, não implorou e nem tentou voltar. Só que, poucos minutos depois, quem começou a perceber que havia cometido um erro não foi ela. Fica até o fim, porque a pergunta daquela noite não era mais por que Helena tinha sido expulsa, mas quem tinha autoridade suficiente para mandar Marcelo e a amante embora também. Marcelo nem se deu ao trabalho de baixar a voz. Com a música alta vindo do palco e o brilho das luzes cortando o camarote de vidro, ele apontou para o corredor como se estivesse pensando um funcionário atrasada. Sai daí, Helena. A Sabrina vai ficar no seu lugar. O garçom que passava com a bandeja quase travou no meio do passo. Helena continuou sentada por um segundo, a taça ainda intacta entre os dedos, os olhos presos nele como quem dá uma última chance para a pessoa voltar atrás. Você está me tirando do camarote da sua família? Ela perguntou, sem levantar o tom. Marcelo soltou um riso curto, impaciente. Não transforma isso em cena. Eu te trouxe porque era o correto. Agora eu estou mandando você sair, Sabrina. Parada ao lado dele num vestido vermelho que pedia atenção de longe. Tocou o braço dele com carinho ensaiado e abriu um sorriso falso. Amor, deixa. Se ela quiser ficar em outro canto, tudo bem, foi isso que doeu mais. Não o deboche, nem o jeito como duas mulheres da mesa ao fundo pararam de fingir que não ouviam. Foi o amor, dito na frente de todo mundo, no camarote onde Helena tinha entrado como esposa e, de repente, já não parecia nem convidada. Ela colocou a taça sobre a mesa espelhada. Não fez escândalo. Não porque fosse fraca. Helena já tinha aprendido, cedo demais, que gente como Marcelo quase sempre contava com o barulho do outro para posar de vítima depois. Ela se levantou devagar, alisou a saia do vestido azul marinho e só então olhou para Sabrina. Pode sentar, disse, com uma calma que chegou a irritar. Tem gente que confunde lugar com valor. Você vai descobrir a diferença. Marcelo deu um passo à frente, o maxilar duro. Chega de frase de efeito. Vai embora daqui. Perto da porta, a coordenadora do evento, uma mulher morena de blazer preto e headset preso atrás da orelha, já vinha na direção deles, com a expressão de quem tinha entendido exatamente o que estava acontecendo. Helena percebeu. E antes que a mulher dissesse qualquer coisa, balançou a cabeça de leve, quase imperceptível. A coordenadora parou. Marcelo nem notou, o corredor fora do camarote parecia mais frio do que o salão lá dentro. O som do palco chegava abafado agora, misturado ao ruído dos elevadores, aos passos apressados da equipe, ao tilintar de copos. Helena caminhou alguns metros até parar diante de um painel de vidro que dava vista para o estádio iluminado. Lá embaixo, a plateia vibrava com a abertura do leilão beneficente, como se o mundo coubesse ali dentro, bonito e simples. Só que naquele andar reservado aos grandes patrocinadores, nada era simples havia muito tempo. Ela apoiou os dedos na moldura metálica e respirou pelo nariz, sem drama, sem lágrima caindo do jeito que os outros talvez esperassem. O telefone vibrou na bolsa. Mensagem de Marcelo: onde você tá? Traz a pasta e para com esse show. Helena encarou a tela por 2 segundos e guardou o aparelho sem responder. A pasta. Claro, nem humilhá-la ele sabia fazer sem precisar dela logo em seguida. Aquela noite não era qualquer noite. O leilão do Instituto Horizonte reunia empresários políticos, donos de construtora, gente de canal, gente que fazia uma palavra sussurrada num camarote virar manchete na segunda-feira. Marcelo vinha há meses falando que aquele evento seria a virada do ano para a empresa dele. Se saísse de lá com o apoio certo, pisaria de volta no mercado com força. Se errasse a mão, todo mundo veria.
Só que tinha um detalhe que ele nunca considerou importante o suficiente para perguntar. Aquele camarote, as pulseiras douradas, a mesa perto do vidro, até o acesso ao salão privativo, onde os contratos seriam fechados depois do leilão. Nada daquilo tinha vindo das mãos dele. A coordenadora de blazer preto se aproximou em silêncio. Dona Helena. Ela disse, baixinho, se a senhora quiser, eu resolvo isso agora. Helena virou o rosto. A moça tinha no crachá o nome Lúcia. Devia ter pouco mais de 30 anos, mas estava com a postura firme de quem conhecia o tamanho da própria responsabilidade. Não, Helena respondeu. Agora não, Lúcia hesitou. O senhor Otávio já chegou ao prédio. Ele pediu para avisar assim que a senhora... Ela parou, escolhendo a palavra. Assim que a senhora estivesse pronta, Helena soltou um ar curto, quase um riso sem humor. Pronta. Fazia anos que ela adiava esse momento e a vida tinha resolvido empurrar tudo de uma vez. Antes que a história siga, me diz uma coisa. Se fosse você ali, ouvindo o próprio marido te mandar sair para sentar a amante no seu lugar, você ia embora em silêncio ou virava a noite do avesso na mesma hora? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora, aperta em inscrever-se porque essa história ainda está só começando. Helena conhecera Marcelo quando ainda acreditava que charme e ambição podiam andar juntos sem esmagar ninguém no caminho. Ele tinha aquele tipo de presença que lotava a sala. Sorria como se todo mundo já gostasse dele antes mesmo da primeira frase e gostava de repetir que nunca tinha herdado nada, que tudo o que construíra viera do próprio esforço. Era uma meia-verdade. Marcelo tinha, sim, construído muita coisa com a própria lábia, mas quase sempre em cima da ponte que outra pessoa deixava pronta. No começo, Helena não viu. Ouviu e preferiu chamar de excesso de confiança. Depois chamou de fase ruim, mais tarde de cansaço, até o dia em que percebeu que estava casada com um homem que precisava diminuir os outros para se sentir alto. Só que, mesmo nesse desgaste lento, havia limites que ele nunca tinha cruzado em público. Até aquela noite, Lúcia deu um passo mais perto. O senhor Otávio mandou perguntar se a senhora ainda quer manter o cronograma da cintura. Helena pousou a mão sobre a bolsa, onde a pasta descansava, lisa e pesada. Dentro dela havia mais do que papéis. Havia uma decisão. Havia a renovação de um patrocínio que não só manteria o Instituto Horizonte de pé por mais 2 anos, como também abriria a Marcelo a porta do grupo de investidores que ele vinha tentando impressionar havia meses. Otávio, presidente do conselho do Instituto e velho amigo da mãe de Helena, tinha concordado em dar aquele voto de confiança porque fora ela quem pediu. Não por Marcelo, nunca por Marcelo. Pela memória da mãe, pela causa beneficente e porque Helena ainda carregava o vício antigo de tentar impedir o desmoronamento mesmo quando a casa já tinha rachado inteira. Ele sabe o que aconteceu. Helena perguntou. Lúcia sustentou o olhar. Eu só disse que houve um constrangimento no camarote, depois mais baixa. Mas ele conhece o senhor Marcelo. Helena virou de novo para o vidro. Lá dentro, através da divisória translúcida, dava para ver vultos se movimentando no camarote. Sabrina já ocupava a cadeira que tinha sido dela. Estava meio virada para o salão, rindo de alguma coisa, as pernas cruzadas, como se pertencesse àquele lugar desde sempre. Marcelo falava com 2 homens de terno, gesticulando com confiança. De longe, ele parecia exatamente aquilo que passara anos vendendo. Um magnata no controle da própria noite. Só que o controle, Helena sabia, era a fantasia favorita dele. Do outro lado do vidro, Marcelo enfim percebeu que faltava alguma coisa. A princípio não foi Helena, foi a pasta. Ela mantinha o sorriso no rosto enquanto ouvia um dos diretores do instituto falar sobre o lote principal do leilão, mas os olhos corriam pela mesa, depois pela poltrona vazia, depois pela porta. A pasta de couro cinza, com o contrato e os anexos, não estava ali. Claro que não estava.
Helena a carregara desde a entrada porque ele dissera, horas antes, que seria mais discreto, deixá-la com ela até o momento da assinatura. Discreto. Essa palavra sempre aparecia quando o assunto envolvia esconder a importância dela e ampliar a dele. Sabrina percebeu a mudança no rosto dele. "O que foi?" perguntou, já com o celular na mão, pronta para gravar qualquer detalhe que rendesse postagem. Ela saiu com a pasta. Marcelo disse por entre os dentes. Sabrina franziu a testa. Sua esposa? Não começa com esse tom. Ele virou o corpo para que ninguém ao lado ouvisse. "Ela tá fazendo cena?" Sabrina repetiu, a voz doce na superfície, mas com aquele veneno calmo que ela usava tão bem. "Marcelo, você mandou a mulher sair do camarote na frente de meio mundo." Ele fez pouco caso. "E daí? Helena sempre volta pro lugar quando entende o que está em jogo." Disse isso porque precisava acreditar. Porque há muito tempo ele se acostumara à ideia de que Helena suportava tudo. Suportava as ausências, as mentiras por meia palavra, as mudanças de humor, a forma como ele a usava quando precisava de credibilidade e a escondia quando queria aplauso. Ela recuava, sim, mas recuava tanto que Marcelo confundiu isso com submissão eterna. Um senhor de cabelos brancos se aproximou da mesa para cumprimentá-lo. Marcelo abriu o sorriso na mesma hora, entrou de novo na personagem e apresentou Sabrina como se estivesse tudo perfeitamente alinhado. O homem olhou de relance para a cadeira ainda quente ao lado da dela e depois para o corredor, talvez calculando o que acabara de acontecer. Marcelo sentiu por um segundo uma fisgada atrás da costela. Não de culpa, de medo. Medo do comentário errado chegar no ouvido errado. Medo de parecer menor do que tinha prometido ser, e Marcelo odiava se sentir pequeno. "Em 5 minutos o doutor Otávio sobe para o reservado", disse o senhor, ajeitando o punho do paletó. "Imagino que a documentação já esteja pronta." "Tudo certo", Marcelo respondeu, sem piscar. Quando o homem se afastou, ele pegou o celular e ligou para Helena. Ela atendeu no terceiro toque. "O que foi?" Marcelo ficou irritado de imediato com o tom dela. Não havia choro, não havia tremor. Havia uma firmeza estranha, fora do script. "Volta para o camarote agora e traz a pasta." Helena olhou para Lúcia antes de responder, como se a simples ordem dele já não bastasse nem para apressar a própria respiração. "Você me expulsou." "Não enche, Helena." "Foi uma troca de lugar." "Uma troca de lugar?" Ela repetiu devagar, como se estivesse provando o gosto ridículo da frase. "Você tirou sua esposa da mesa para sentar sua amante e chama isso de troca de lugar." Marcelo cerrou os dentes. "Eu não vou discutir isso por telefone. Você quer conversa? A gente conversa em casa. Agora traz essa pasta. Você sabe o que tem nela?" Ele deu um passo para o canto do camarote, para longe dos ouvidos curiosos. "Sei o suficiente, não sabe", Helena respondeu. E desligou. Marcelo baixou o aparelho e ficou imóvel por um segundo. Sabrina se aproximou de novo. "Ela vai voltar?" Ele demorou meio segundo a mais do que devia. "Vai", mas a segurança daquela resposta tinha uma rachadura. E ele sentiu. No corredor, Helena guardou o celular com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Não era frieza. Era o tipo de clareza que só aparece quando alguma coisa se rompe de vez e não deixa mais espaço para confusão. Durante anos, ela aceitara pequenos cortes porque sempre havia um motivo para esperar mais um pouco. O projeto dele precisava deslanchar. O momento era sensível. A fase não era boa. O pai dele estava doente. A imprensa estava em cima. A verdade era muito menos nobre. Helena continuava ficando porque ainda tentava salvar a versão antiga da própria vida, aquela em que Marcelo a olhava como parceira, não como peça de reposição. Lúcia recebeu uma mensagem no ponto eletrônico e ergueu os olhos. "O senhor Otávio está no salão reservado. Ele disse que pode esperar 10 minutos, não mais que isso." "Eu sei. Quer que eu leve a senhora até lá?" Helena demorou. O corredor inteiro parecia suspenso, como se a noite prendesse o ar junto com ela. Do outro lado da parede,
Uma salva de palmas anunciou o início oficial do leilão. Em qualquer outra circunstância, ela já teria engolido o orgulho, voltado para o camarote e entregado a pasta para evitar escândalo. Talvez até sorrisse na frente das fotos. O problema é que aquela escolha já começava a parecer menos digna do que o escândalo. Não ainda, Helena disse. Lúcia assentiu e se afastou alguns passos, respeitando o silêncio dela. Foi nesse intervalo que Marcelo apareceu no corredor. Ele vinha rápido, irritado, mas tentando manter a postura de homem elegante para quem cruzasse por ali. Fechou a porta do camarote atrás de si, com mais força do que o necessário, e caminhou até Helena. O perfume caro dele chegou antes, e por um segundo idiota, o corpo dela reconheceu aquele cheiro antes de lembrar a humilhação. Memória é uma traiçoeira quando ainda não aceitou o fim. Qual é o seu problema? Marcelo perguntou, parando perto demais. Tá querendo me fazer passar vergonha? Helena soltou um riso baixo, sem humor. Passar vergonha? Marcelo, você me tirou da cadeira para colocar sua amante no meu lugar. Baixa a voz. Eu nem levantei. Ele olhou em volta, incomodado com a possibilidade de alguém ouvir. Escuta aqui. Eu preciso fechar essa noite do jeito certo. O pessoal do conselho tá de olho. Não é hora para você transformar ressentimento em crise. A palavra ressentimento fez alguma coisa endurecer dentro dela. Então é isso que você acha que eu tenho? Ressentimento? O que mais seria? Marcelo cruzou os braços, como se finalmente tivesse chegado ao ponto central da discussão. Você nunca soube lidar com o ambiente que eu construí. Sempre esse ar de julgamento, essa postura fria. Sabrina sabe circular, sabe conversar, sabe... Ele parou quando viu a expressão dela mudar. Não era mágoa, era decepção pura, sem maquiagem. Não faz essa cara. Você queria sinceridade. Não. Helena respondeu. Eu queria respeito. Mas já entendi que você não sabe a diferença. Marcelo passou a mão na nuca, impaciente. Helena, para de dramatizar. Ninguém vai lembrar disso amanhã. Ela o fitou em silêncio por um instante. Eu vou. Essa resposta pareceu irritá-lo mais do que um grito teria irritado. Marcelo deu um passo à frente. Chega. Me dá a pasta. Helena segurou a bolsa junto ao corpo. Para quê? Porque eu preciso dela, não. Para quê, Marcelo? A pergunta saiu afiada. Para fechar o contrato que você passou os últimos 3 meses vendendo como se fosse mérito seu? Para entrar naquela sala como grande patrocinador da noite, ou para apertar a mão do homem que você nem sabe por que concordou em te ouvir? Marcelo franziu a testa. Havia ali com Pio uma ofensa nova que ele não reconhecia. Você tá falando do Otávio? Foi você quem conseguiu a ponte, parabéns. Quer um troféu? Depois eu mando fazer. Agora me dá a pasta. Você acha que eu só consegui a ponte? O silêncio entre os dois engrossou. Lá dentro do camarote, uma nova rodada de aplausos explodiu. Sabrina apareceu através do vidro por um segundo, procurando Marcelo com os olhos. Quando viu Helena parada diante dele, apenas ergueu o queixo com ar vitorioso e voltou para o interior do salão. Marcelo acompanhou o movimento sem disfarçar a pressa. Tinha medo de deixá-la sozinha demais no meio daquela gente que ele ainda queria impressionar Helena. Eu não vou discutir detalhes de contrato aqui no corredor. Claro que não vai, ela disse. Você nunca discute detalhes. Só posa para foto quando tudo já está pronto. Ele respirou fundo uma única vez, segurando a raiva no queixo. Tá bom. Quanto você quer? Ela piscou devagar, como se nem tivesse entendido. Como é, se é isso? Se você está querendo me punir agora porque se sentiu ofendida, me fala logo o preço da sua mágoa. Helena ficou olhando para ele sem responder. Às vezes a verdade se revelava não numa grande traição, mas numa frase pequena, absurda, dita com naturalidade. Marcelo realmente achava que tudo podia ser negociado. O respeito, o silêncio, a lealdade, o casamento, o lugar de alguém numa sala. Bastava acertar o valor. Você é ainda menor do que eu pensei, ela disse e falou baixo.
Mas cada palavra bateu nele com força seca. Marcelo endureceu o rosto. E você continua sendo ingrata. Esqueceu quem te colocou nesse mundo. Helena sentiu o golpe, mas não do jeito que ele queria. Não como dor, como fim. Marcelo adorava repetir que tinha lhe dado sobrenome, visibilidade, vida social. Como se ela tivesse chegado até ele vazia, esperando ser construída. Como se o dinheiro da família dela, os contatos da mãe, o próprio equilíbrio que sustentou a casa nos anos mais delicados, nada disso existisse. Ele tinha contado essa versão tantas vezes que talvez já acreditasse nela. O telefone de Helena vibrou de novo. Dessa vez, não era Marcelo Otávio. Ela atendeu sem tirar os olhos do marido. Oi, a voz grave do outro lado veio calma. Helena, eu subi. Tô na sala menor do reservado. A Lúcia me contou por alto o que aconteceu. Houve uma pausa curta. Você quer cancelar? Marcelo ouviu o nome e esticou a mão na mesma hora. Me dá esse telefone. Helena se afastou um passo. Otávio percebeu o movimento pelo silêncio. Ele tá aí, né? Tá. Então escuta bem o que eu vou te dizer. A voz dele perdeu o tom cordial. O contrato só anda se você entrar nessa sala. Não com ele. Com você. A decisão só é sua. Moço abriu a boca. Helena não inventa. Ela levantou a mão livre, pedindo silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, e talvez pela primeira vez desde o casamento, Marcelo obedeceu sem perceber. Otávio continuou. Se você quiser manter, eu mantenho. Se você quiser encerrar aqui, eu encerro. Mas hoje você para de proteger homem que usa seu nome quando convém e te apaga quando acha confortável. Helena fechou os olhos por um instante. Não por fraqueza, para ouvir a própria coragem chegando. Quando tornou a abri-los, Marcelo Sul parecia um pouco mentonte do que 5 minutos antes. O terno era o mesmo, o relógio caro também. O que tinha mudado era o ângulo. Helena, enfim, estava olhando para ele do jeito certo. Otávio, ela disse, firme, me espera 5 minutos. Eu espero. Ela desligou. Marcelo avançou. Que história é essa de o contrato só andar com você? Helena ajeitou a alça da bolsa no ombro. A história que você nunca teve curiosidade de conhecer. Helena, não, dessa vez foi ela quem cortou. Você passou anos me tratando como extensão do que era seu. Hoje você me tirou de um lugar, achando que ainda podia decidir onde eu sento, quando eu apareço e quando eu sumo. Ela inclinou a cabeça, sem elevar o tom. Só que tem uma coisa, Marcelo. Aquele camarote nunca foi seu. Ele riu, incrédulo, mas o riso saiu curto demais. Você tá delirando, será? Marcelo olhou para o crachá que escapava discretamente de dentro da bolsa dela, como se visse pela primeira vez o selo dourado preso na fita de seda. Não era o mesmo dos convidados. Não era o mesmo que ele usava no pulso. Havia ali uma palavra que ele ainda não tinha notado a noite inteira. Anfitriã. Foi nesse exato segundo que alguma certeza começou a falhar dentro dele. Helena deu um passo para o lado, pronta para seguir pelo corredor que levava ao reservado. Marcelo segurou o braço dela por impulso. Não com violência, mas com desespero. E o desespero nela já não encontrava abrigo. Se você fizer uma besteira agora, ele disse, a voz baixa, urgente, eu acabo com qualquer chance de resolver isso entre a gente. Helena baixou os olhos para o lugar onde a mão dele a prendia. Depois ergueu de novo devagar até o rosto dele. Marcelo, ela disse, e a voz saiu tão serena que doeu mais do que qualquer ataque. O que tinha entre a gente acabou no momento em que você me mandou sair para sua amante sentar. Então puxou o braço, livre outra vez. Agora eu só vou decidir o que faço com o resto, sem esperar resposta. Ela se afastou pelo corredor, rumo à sala reservada, onde Otávio esperava com o contrato que podia salvar Marcelo ou enterrá-lo de vez. Atrás dela, o marido ficou parado por um segundo, vendo a única pessoa que ainda podia sustentar a noite escapar sem pressa nenhuma. E, quando o celular dele vibrou com uma mensagem de Sabrina perguntando se o presidente do conselho já tinha chegado, Marcelo percebeu, tarde demais,
que talvez a pergunta mais importante daquela noite não fosse se Helena voltaria para o camarote, era se ela ainda voltaria para ficar ao lado dele. Quando Helena empurrou a porta da sala reservada, Otávio não estava sentado à cabeceira, como Marcelo provavelmente imaginaria. Estava de pé junto à janela, sem gravata, lendo a primeira página do contrato com os óculos apoiados na ponta do nariz. Sobre a mesa havia 3 pastas fechadas, 2 canetas e uma cadeira vazia exatamente diante dele. "Fecha a porta", pediu. Helena obedeceu. Otávio ergueu os olhos e demorou alguns segundos antes de falar de novo. "Eu posso cancelar tudo sem te perguntar mais nada." Helena puxou a cadeira, mas não se sentou. "Eu sei." Ele tirou os óculos. "Então por que você ainda está pensando?" Ela pousou a bolsa sobre a mesa. "Porque tem 120 funcionários na empresa dele que não fizeram nada comigo. Tem fornecedores que dependem dos contratos. E porque eu não quero transformar uma humilhação de casamento numa vingança empresarial." Otávio sentiu devagar. Era exatamente por isso que ainda respeitava. "Ótimo. Então não se vingue. Só para de proteger." A frase ficou entre os dois. Helena abriu a bolsa, retirou a pasta cinza. Dessa vez, colocou-a diante de si, não diante da cadeira onde Marcelo deveria sentar. "Tem uma coisa que eu quero mudar", ela disse. Otávio arqueou a sua sobrancelha. "No contrato, na forma como a parceria vai ser anunciada." Antes que ele perguntasse, bateram na porta. Uma vez, 2 na terceira. Marcelo entrou sem esperar autorização. Ele tinha recuperado o sorriso, mas não a calma. "Desculpa interromper. Parece que houve um desencontro de informações." Depois olhou para Helena como se os dois tivessem combinado aquela versão. "Minha esposa ficou chateada com uma questão pessoal e acabou misturando as coisas." Otávio não ofereceu a mão. "Questão pessoal?" perguntou. Marcelo soltou um riso de empresário treinado. "Casamento, né? O senhor sabe como é." "Sei." A resposta curta tirou um pouco do ar do peito dele. Helena permaneceu ao lado da mesa. Marcelo viu a pasta aberta e caminhou até a cadeira vazia. "Então vamos resolver o que importa." Otávio fechou a mão sobre o encosto antes que ele se sentasse. "Essa cadeira é da Helena." Marcelo ficou de pé. Por um segundo, ninguém falou. Ele tentou sorrir. Claro, Helena finalmente se sentou. E aquele gesto pequeno, quase banal, fez Marcelo sentir uma irritação que ele próprio não conseguiu explicar. Não era a cadeira, era a inversão. Durante anos, Helena se colocara um passo atrás nas reuniões, nos jantares, nas fotografias, às vezes porque ele pedia, às vezes porque ela achava que amor também era saber ceder espaço. Marcelo tinha transformado aquilo em hábito. Depois, em direito, agora estava de pé enquanto ela ocupava o lugar central da mesa. Otávio cruzou os braços. "Você sabe qual é a estrutura dessa parceria?" "Marcelo?" "Claro que sei." Helena ergueu o rosto. Otávio percebeu. "Então explica." Marcelo hesitou só o suficiente para entregar que não sabia. "É uma parceria institucional entre o Instituto Horizonte e a Monteiro Desenvolvimento. Com entrada de investidores privados na fase seguinte." "Não." Otávio respondeu. Marcelo piscou. "O Instituto não está fechando uma parceria com a Monteiro Desenvolvimento." O silêncio veio seco. Marcelo virou o rosto para Helena. "Como assim?" Ela passou a ponta do dedo sobre a borda da pasta, sem responder. Otávio abriu um dos documentos. O projeto foi apresentado pela Helena em nome do Fundo Aurora. A Monteiro entraria como operadora da primeira fase, condicionada à aprovação do Conselho e ao cumprimento das metas. Marcelo soltou uma risada desacreditada. "Fundo Aurora?" Helena não desviou os olhos. Ele conhecia aquele nome. Qualquer empresário do setor conhecia. O Fundo Aurora aparecia pouco na imprensa e quase nunca fazia anúncio antes da assinatura. Investia em projetos imobiliários de requalificação urbana, hotéis, centros culturais e empreendimentos mistos. Era conhecido por entrar devagar e, quando confiava numa operação, permanecer anos.
Marcelo tinha passado 6 meses tentando descobrir quem estava por trás da decisão de aproximar o fundo do projeto dele. Só nunca perguntara à própria esposa: "Você trabalha pro Aurora?" Ele perguntou. "Não." "Então que história é essa?" Helena encostou as costas na cadeira. "A participação da minha mãe foi incorporada ao fundo quando ela morreu." O rosto de Marcelo perdeu a expressão. Ele sabia que a mãe dela deixara investimentos. Sabia que Helena tinha recebido patrimônio, nunca soubera quanto. No começo do casamento, perguntara 2 vezes. Ela respondera que os ativos eram administrados separadamente. Marcelo fingira desinteresse porque, naquela época, ainda queria parecer um homem que não precisava do dinheiro da esposa. Depois, conforme os anos passaram, começou a tratar o assunto como se não tivesse importância, e Helena deixara. Esse tinha sido um dos erros dela. "Você é cotista?" Marcelo perguntou. Otávio soltou um riso sem alegria. "Você é casado com ela há 8 anos e está perguntando isso para mim?" Marcelo ignorou Helena. Ela abriu uma página e girou o documento na direção dele. "Eu tenho uma participação relevante e uma cadeira no comitê que avalia os projetos ligados ao legado da minha mãe." Ele olhou para o papel sem tocar. A assinatura de Helena estava ali, não como testemunha, não como esposa, como representante. Marcelo levantou os olhos devagar. "E você nunca me contou." Foi a primeira frase em que ele conseguiu soar ofendido. Helena quase sorriu. "Nunca contei?" "Não desse jeito. Marcelo, quando minha mãe morreu, eu tentei conversar com você sobre a reorganização dos investimentos. Você chegou 40 minutos atrasado e passou metade do jantar respondendo mensagem." Ele apertou a mandíbula. "Meses depois eu falei que tinha entrado no comitê. Você perguntou se aquilo ia ocupar muito do meu tempo. Eu não sabia que era esse fundo. Por que você não perguntou? Você devia ter sido clara." Otávio deu um passo para trás, deixando os dois se olharem. Helena inclinou o rosto. "Eu precisava desenhar?" Marcelo não respondeu. O telefone dele vibrou no bolso. Era Sabrina. Ele rejeitou a ligação do lado de fora da sala. Sabrina viu o nome desaparecer da tela e guardou o celular com força. Ela estava sozinha por poucos segundos, perto da saída do camarote. Os convidados conversavam às costas dela e ninguém prestava atenção. O sorriso que sustentara desde que Helena saíra sumiu. Sabrina não tinha se aproximado de Marcelo apenas por dinheiro. Dinheiro ela já conhecera antes, sempre na mão dos outros. O que queria era estabilidade. Um nome que abrisse portas sem que alguém perguntasse de onde ela tinha vindo, quem a tinha indicado, qual homem estava pagando a conta. Marcelo prometera isso. Dissera que o casamento dele era uma formalidade, que Helena vivia num mundo próprio, que em poucos meses tudo estaria resolvido. Sabrina acreditou porque queria acreditar. Só que havia uma parte que Marcelo não sabia. 3 semanas antes, ela ouvira uma discussão dele com o diretor financeiro. A empresa estava muito mais apertada do que Marcelo admitia. A parceria daquela noite não era uma conquista elegante, era oxigênio. Por isso, enquanto estava sozinha, Sabrina abriu as mensagens antigas e releu uma frase que ele havia enviado depois de uma madrugada juntos. "Depois do horizonte, ninguém mais me tira do topo." Ela apagou a conversa da tela, mas não do celular. Então voltou para o camarote e sorriu outra vez. Na sala reservada, Marcelo já tinha mudado de estratégia. A raiva não servia, ainda não. Ele puxou uma cadeira lateral sem pedir e se sentou. "Tá, eu errei em não entender a estrutura. Admito." Olhou para Helena. "Mas isso não muda o fato de que a empresa tem competência para executar o projeto." "Não muda," ela respondeu. Ele pareceu surpreso. Otávio também ficou em silêncio. Helena continuou. "Eu nunca disse que a Monteiro não tem competência. Então pronto, não." "Não está pronto." Marcelo esfregou o polegar contra o anel. "Qual é o problema agora?" "Governança." Ele quase revirou os olhos. "Ah, pelo amor de Deus. Tá vendo?
Helena apontou com o queixo. É isso. Isso o quê? Você não sabe ouvir nada que não seja elogio. Marcelo empurrou a cadeira um pouco para trás. A gente está discutindo um contrato ou nosso casamento. Os dois se misturaram no momento em que você usou minha relação com o fundo para abrir uma porta e, na mesma noite, decidiu que eu podia ser descartada quando deixei de ser conveniente na foto. Eu não usei você. Otávio soltou um ruído curto. Marcelo virou para ele. Com todo respeito, isso é entre mim e minha esposa. Não quando você entra na minha sala para assinar um contrato que só existe porque sua esposa fez o trabalho que você apresentou como seu. Marcelo ficou rígido. Eu nunca disse que fiz tudo sozinho. Helena o encarou. Ele percebeu tarde demais. Naquela mesma semana, numa entrevista a um portal de negócios, tinha contado que sua articulação pessoal aproximara o Instituto de novos investidores. Helena lera a matéria no café da manhã. Não discutira. Ele achou que ela não ligava. Agora entendeu que ela só tinha guardado a informação. Vamos parar com isso, Marcelo disse. Querem mudar o anúncio? Mudamos. Querem colocar o nome dela? Colocamos. Eu não tenho problema com crédito. Você acabou de chamar de Ocarar o nome de uma parceria que veio dela. Otávio respondeu. Marcelo se levantou. Tá bom. Então me diz o que vocês querem. Helena fechou a pasta. Eu quero que o conselho faça a avaliação sem nenhuma interferência minha. Otávio virou o rosto para ela. Marcelo franziu a testa. Como assim? Eu vou me declarar impedida na decisão sobre a Monteiro. Você enlouqueceu? Não, Helena. Você acabou de dizer que pode ajudar, posso. É justamente por isso que não vou. Marcelo apoiou as mãos na mesa. Você vai jogar meses de trabalho fora por causa de uma cadeira? Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Não foi por causa de uma cadeira. Então pelo quê? Porque hoje eu entendi que você contava comigo como garantia. Não como parceira. Ele abriu a boca. Ela não deixou. Se a sua empresa merece o contrato, ela vai conseguir sem eu empurrar. Marcelo soltou um riso nervoso. E se não conseguir? Helena respondeu sem aumentar a voz. Então nunca mereceu. Depois de uma frase assim, nem Otávio tentou preencher o silêncio. Marcelo se afastou da mesa. Pela primeira vez naquela noite, parecia não saber qual porta abrir. Foi Otávio quem quebrou a imobilidade. O conselho se reúne depois do leilão. A decisão não vai sair hoje. Eu preciso de uma sinalização hoje, isso é problema seu. Eu tenho compromissos assumidos com base nessa parceria. O presidente estreitou os olhos. Assumidos com quem? Marcelo percebeu o erro. Tarde demais. Helena virou o rosto. Que compromissos? Coisa normal de operação. Marcelo, não faz interrogatório. Você anunciou esse investimento antes da aprovação. Não anunciei. Então o que você prometeu? Lhe passou a língua pelos dentes. Nada que não possa ser ajustado. Otávio fechou a pasta dele. Essa conversa acabou. Marcelo apontou para a documentação. Não, não acabou. A reunião sim. Você não pode me tirar daqui no meio de uma negociação. Otávio olhou para ele por cima dos óculos. Posso. E acabei de fazer. Helena se levantou. Marcelo também, por alguns segundos, pareceu que ele ainda diria alguma coisa pior. Mas o instinto de sobrevivência apareceu antes do orgulho. Ele ajeitou o paletó, colocou o sorriso de volta e saiu sem bater a porta. No corredor, o sorriso caiu. Sabrina veio ao encontro dele. E aí? Não aqui, Marcelo. Tá todo mundo perguntando quando você vai entrar na sala principal com Otávio. Ele segurou o cotovelo dela e conduziu os dois até um canto mais vazio. Escuta. Você não fala nada com ninguém, ela puxou o braço. Que isso tá machucando? Ele soltou na hora. Desculpa. Sabrina olhou para o rosto dele. Deu errado? Não, Marcelo. Eu disse que não. Então por que você tá com essa cara? Ele olhou para o camarote. 2 pessoas desviaram os olhos rápido demais quando perceberam. A história já estava circulando. Claro que estava. Em ambientes assim, escândalo não precisava de câmera.
Bastava uma pessoa ver, outra ouvir e uma terceira jurar que sabia desde o começo. Marcelo abaixou a voz. Helena tem ligação com o Fundo Aurora. Sabrina esperou. Que ligação? Ela participa do comitê. O rosto de Sabrina mudou por um segundo, não de choque, de cálculo. Marcelo percebeu. O que foi? Nada. Você sabia? Claro que não. Ele continuou olhando. Sabrina cruzou os braços. Serlo. Eu nem sabia que ela fazia qualquer coisa além de evento social. A frase saiu rápido demais. Ele franziu a testa. Quem te disse isso? Sabrina deu de ombros. Você. Ele ficou quieto. Era verdade, durante meses, descrever Helena exatamente assim. Discreta, distante, pouco interessada em negócios. Uma esposa de boa família que preferia ficar longe dos holofotes. Não porque fosse verdade, porque aquela versão fazia Marcelo parecer maior. Volta para a mesa, disse. E você? Vou resolver. Sabrina segurou a mão dele antes que saísse. Tem mais alguma coisa que você não me contou? Ele virou, a pergunta tinha peso demais. Do que você está falando? Da empresa. Marcelo ficou imóvel. Que empresa? A sua. Eu sei qual é a minha empresa. Então responde. O olhar dele endureceu. Você mexeu nas minhas coisas? Não. Escutou conversa. Sabrina abriu um sorriso frio. Nossa, engraçado como você acerta rápido quando fica com medo. Marcelo se aproximou. Você não sabe do que está falando. Sei que você precisa desse contrato muito mais do que contou para todo mundo. Ele olhou ao redor. Fecha a boca. Tá vendo? Comigo também é assim. Ela deu um passo para trás. Quando eu sirvo, sou amor. Quando faço pergunta, você manda calar a boca. Marcelo não respondeu. Por um instante, Sabrina viu o futuro dela com uma clareza desagradável. Talvez Helena não fosse uma mulher fraca. Talvez só tivesse chegado antes. E aí que a posição de Sabrina começou a mudar, não por consciência, mas por medo. Enquanto isso, Helena continuava na sala com Otávio. Você fez certo, ele disse. Não sei, sabe? Se a empresa quebrar, vai ter gente pagando por coisa que não fez. Otávio voltou a colocar os óculos. Você ainda está tentando carregar consequência de decisão dos outros. Ela encostou a mão no encosto da cadeira. Eu ajudei ele a chegar até aqui, e talvez eu tenha demorado demais para enxergar. Otávio balançou a cabeça. Demorar para sair de uma mentira não transforma você em autora dela. Helena olhou para a porta fechada. Eu quero pedir uma coisa. Fala. Não expulsa ninguém do camarote por minha causa. Otávio ergueu a sobrancelha. Nem ele, nem ela, Helena continuou. Se você fizer isso agora, Marcelo vai sair dizendo que eu usei poder para me vingar porque fui trocada. E você se importa? Com o que ele fala, não. Com o que é verdade, sim. Otávio observou a afilhada da velha amiga por alguns segundos e assentiu. Então ninguém sai por sua causa. Helena pegou a bolsa. Obrigada. Mas, Helena, ela parou na porta. Se eles fizerem alguma coisa que viole as regras do evento, eu não vou protegê-los. Ela quase respondeu que não precisava. Mas aquela noite tinha acabado de ensiná-la a parar de fazer promessas pelos outros. Justo, quando voltou ao corredor, Lúcia aguardava perto do elevador. A senhora quer outro camarote? Helena olhou pela parede de vidro. Sabrina estava sentada na poltrona dela, falando com convidados. Marcelo não estava mais lá. Não, posso levar a senhora para a área dos anfitriões. Helena pensou por um instante. Leva. Duas mulheres que passavam pelo corredor reconheceram Helena e diminuíram o passo. Uma delas ensaiou um cumprimento desconfortável. Helena sorriu de volta. Não havia necessidade de fingir que nada tinha acontecido. Também não havia necessidade de explicar. Às vezes, a dignidade não era vencer a conversa, era se recusar a continuar nela. A área dos anfitriões ficava num nível acima, com visão lateral do palco. Era menor e muito menos chamativa. Ali estavam representantes do Instituto, voluntários antigos e pessoas que haviam financiado projetos sem necessidade de sentar na primeira fila. Quando Helena entrou, um senhor levantou para abraçá-la.
Outro perguntou pela mãe. Uma mulher mais velha segurou as mãos dela e disse que não havia desde o último jantar do instituto. Nenhuma daquelas pessoas perguntou por Marcelo. Foi estranho perceber quanto da própria vida Helena tinha diminuído para caber na narrativa do marido. No camarote principal, Sabrina começou a perceber o contrário, sem Marcelo ali. Ninguém parecia muito interessado nela. Dois empresários que conversavam perto da mesa foram embora. Uma mulher de vestido verde perguntou, com educação venenosa: "Você trabalha com o Marcelo?" Sabrina sorriu. "Eu acompanho algumas coisas." "Ah, só isso?" Um "ah" capaz de reduzir meses de fantasia a uma sílaba. Então apareceu uma notificação no celular. Uma página de fofoca tinha publicado uma fotografia tirada de longe. Helena caminhando sozinha pelo corredor, Marcelo atrás. A legenda perguntava se havia climão conjugal no evento do Instituto Horizonte. Sabrina olhou em volta. Ninguém parecia ter visto ainda. Ela podia guardar o telefone, podia esperar, podia até avisar Marcelo. Mas Sabrina também estava cansada de ser escondida. Abriu o perfil, escolheu uma fotografia feita 20 minutos antes, no camarote, em que aparecia ao lado de Marcelo. Ele tinha o braço na cintura dela. Postou, sem legenda. Foi um erro pequeno, pequeno bastante para parecer inofensivo, grande o bastante para mudar a noite. Marcelo viu a publicação enquanto conversava com o diretor financeiro perto do bar. "Você ficou maluca?" perguntou ao telefone assim que Sabrina atendeu. "Por quê? Apaga isso. Você me colocou no lugar dela na frente de todo mundo e agora quer fingir que eu não existo? Não é a hora." "Quando é a hora, Marcelo? Apaga." "Não." Ele fechou os olhos. "Eu tô te pedindo. Tá mandando." O diretor financeiro, a poucos passos, fingia não ouvir. Marcelo baixou a voz. "Sabrina, se essa foto circular agora, vai parecer que eu trouxe você aqui para humilhar minha esposa." "Mas foi exatamente isso que você fez." Ele ficou mudo. Sabrina percebeu a força da própria frase e continuou. "Ou eu entendi errado quando você mandou ela levantar?" Marcelo desligou. Pela primeira vez naquela noite, ele não tinha resposta. E o pior ainda nem tinha começado. 20 minutos depois, o mestre de cerimônia chamou Otávio ao palco para anunciar a ampliação do programa do Instituto Horizonte. O salão diminuiu o volume das conversas. Helena permaneceu na área dos anfitriões. Marcelo voltou ao camarote ao lado de Sabrina, mas não tocou nela. As luzes baixaram. Otávio começou falando sobre os projetos sociais, depois agradeceu aos doadores e parceiros históricos. Nada inesperado, até citar o novo programa de requalificação urbana. Marcelo endireitou a postura. Sabrina percebeu, era ali, o momento que ele esperara por meses. Otávio continuou. Esse projeto só chegou até o Instituto porque alguém passou quase um ano construindo a ponte entre impacto social e viabilidade econômica. Uma pessoa que pediu desde o início que o próprio nome não fosse usado na divulgação até que tudo estivesse maduro. Marcelo virou o rosto lentamente na direção da área dos anfitriões. Helena não se mexeu. "Eu não vou anunciar hoje a empresa operadora", Otávio prosseguiu. "Essa avaliação continua aberta. Mas seria injusto falar do projeto sem reconhecer quem o trouxe até aqui." Uma câmera do evento apontou para Helena. A imagem dela apareceu no telão. O salão inteiro virou. Marcelo ficou imóvel. Helena Vasconcelos Monteiro. As palmas começaram devagar. Depois cresceram. Helena não sorriu de imediato. Só fechou os dedos sobre a pequena bolsa no colo e fez um gesto discreto de agradecimento. Sabrina olhou do telão para Marcelo. O sobrenome dela era Vasconcelos? Ele não respondeu. Porque agora entendia outra coisa. Vasconcelos, o sobrenome da mãe de Helena, o nome que aparecia em antigos documentos ligados ao Fundo Aurora. Um nome que Marcelo ouvira em reuniões e nunca conectara a mulher que dormia ao lado dele.
Otávio ainda falava. A Helena também pediu que qualquer empresa ligada diretamente à família dela fosse avaliada com os mesmos critérios das demais. Inclusive a empresa do próprio marido. O salão mudou, não foi barulho, foi atenção. Aquela frase arrancava de Marcelo o benefício que ele vinha insinuando possuir. As pessoas que ouviram suas promessas nas últimas semanas agora sabiam que nada estava garantido. O diretor financeiro, 2 mesas atrás, baixou os olhos. Marcelo sentiu, era isso que Helena tinha feito, não o destruíra. Tinha apenas parado de sustentar a mentira. E a mentira, sem apoio, começou a cair sozinha. Se você estivesse no lugar da Helena, você ainda deixaria a empresa do marido concorrer de forma justa depois de uma humilhação dessas? Ou tiraria tudo da mesa? Me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí, porque eu quero saber até onde essa noite chegou com você. Quando Otávio saiu do palco, Marcelo já vinha na direção da área dos anfitriões. Lúcia tentou interceptá-lo, senhor Marcelo. Essa área é restrita. Minha esposa está ali. Eu sei. Então sai da frente. Não posso. Ele mostrou a pulseira dourada. Eu sou patrocinador. Lúcia olhou para a pulseira. Depois para ele. Não, senhor. O senhor é convidado de uma patrocinadora. A frase fez 2 pessoas próximas virarem o rosto. Marcelo baixou a mão. Você sabe com quem está falando? Lúcia não piscou. Sei. Era uma resposta simples e por isso mesmo insuportável. Helena se levantou quando percebeu a discussão. Deixa ele entrar. Lúcia hesitou. Helena assentiu. Marcelo passou. Não agradeceu. Você armou isso, foi a primeira coisa que disse. Helena olhou para os convidados ao redor. Quer falar aqui? Ele percebeu o próprio volume e baixou a voz. Você sabia que o Otávio ia fazer aquilo? Não, mentira. Eu pedi para não anunciar a Monteiro. Foi só isso. E ele te colocou no telão por acaso? Pergunta para ele. Marcelo soltou um riso curto. Você está adorando. Helena sustentou o olhar. Não tanto quanto você adorou me tirar daquela cadeira. Ele travou o maxilar. Quer vingança? Beleza. Você conseguiu. Agora para. Mas eu não fiz nada com você. Você me expôs. Eu contei alguma mentira? Você deixou parecer que eu estava usando você. Você estava. Não começa. Helena inclinou a cabeça. Marcelo, você acabou de perder a chance de me mandar calar a boca. Ele deu um passo mais perto, mas não havia ameaça no corpo dele agora. Havia pânico. Eu preciso desse projeto, ela percebeu. Não era desejo, não era ambição, era necessidade quanto. Marcelo desviou os olhos. Quanto o quê? Quanto você comprometeu contando com esse contrato? Ele demorou. Helena entendeu antes da resposta. Meu Deus, não faz essa cara. Você levantou dinheiro em cima de uma parceria que nem foi aprovada? Eu fiz projeções, Marcelo. Todo mundo faz. Você deu garantias? Ele não respondeu. Foi suficiente. Helena passou a mão pelo cabelo e se afastou 2 passos. Você não precisava do meu apoio. Você precisava que eu não descobrisse. Não é isso? Então me explica, não aqui? Engraçado. Quando era para me humilhar, aqui servia. Marcelo olhou para ela com os olhos apertados. Dessa vez, o golpe entrou, antes que pudesse responder. Sabrina apareceu na entrada da área restrita. Lúcia bloqueou. Senhora, não pode entrar. Sabrina apontou para Marcelo. Ele pode e eu não? Ele foi autorizado pela dona Helena. Sabrina olhou para Helena e alguma coisa azedou no rosto dela. Claro, disse. No fim, tudo passa por ela. Marcelo caminhou até a porta. Você apagou a foto? Sabrina riu incrédula. Tá falando sério agora? Apagou ou não? Não. Apaga. Não vou. Helena observava em silêncio. Sabrina apontou para ela. Por que você não manda sua esposa resolver também? Pelo jeito ela manda no prédio inteiro. Sabrina, Marcelo avisou. Não, chega. Ela puxou o celular da bolsa. Você passou meses dizendo que ela não tinha nada a ver com os negócios. Que ela era uma mulher acomodada que só carregava o sobrenome. Helena não mudou a expressão, mas cada palavra encontrava um lugar.
Marcelo olhou em volta, cala a boca. Sabrina deu um sorriso torto. Tá vendo? É só isso que você sabe fazer quando a mulher na sua frente descobre demais. Marcelo empalideceu. Vai embora. Com prazer, ela virou, parou, olhou para Helena por cima do ombro. Só uma coisa. Pergunta para ele por que estava tão desesperado para fechar esse acordo antes da próxima sexta-feira. Marcelo ficou parado. Helena sentiu a pergunta se abrir dentro da sala. Sabrina, ela sorriu, agora sem doçura. Ué, achei que esposa sabia de tudo e foi embora. Helena virou para o marido. O que acontece sexta-feira? Nada, Marcelo. Ela está querendo criar confusão, então responde. Ele passou a mão pelo rosto. Eu tenho uma renovação de crédito. Com quem? Não importa. Importa para mim se você usou qualquer ativo meu como referência. Eu não usei nada seu. Tem certeza? A hesitação voltou, muito pequena. Mas Helena viu e Otávio, que acabava de se aproximar pelo corredor, viu também. Marcelo Helena perguntou. Mais devagar. O que você fez? Ele abriu a boca antes que respondesse. O diretor financeiro da Monteiro apareceu na outra ponta do corredor. Não correu, mas caminhava rápido demais para uma boa notícia, Marcelo. O magnata fechou os olhos por meio segundo. Agora não, Gustavo. Preciso falar com você. Depois, não pode ser depois. Gustavo olhou para Helena, depois para Otávio. O rosto dele denunciava uma vergonha que não era só profissional. Receberam a publicação. Marcelo endureceu. Quem? Os bancos. Helena ficou quieta. Gustavo continuou, e alguém mandou o trecho do discurso do Otávio. Marcelo deu um passo na direção dele. O comitê pediu confirmação de que o contrato com o Horizonte estava assinado. Ninguém respirou direito por um instante. Você disse o quê? Marcelo perguntou. Gustavo engoliu seco. A verdade, o rosto de Marcelo se transformou. Você é um idiota, eu não podia mentir. Podia ter dito que estava em processo. Eles tinham um documento. Helena sentiu o corpo inteiro ficar atento. Que documento? Gustavo olhou para Marcelo antes de responder. E foi exatamente esse olhar que confirmou que existia algo muito pior, uma apresentação enviada pela empresa no mês passado. Marcelo avançou um passo. Chega. Mas Otávio se colocou entre os dois. Deixa ele terminar. Gustavo abriu a pasta que carregava. Retirou algumas folhas. Na apresentação, a Monteiro colocou o projeto Horizonte como contrato garantido. Helena encarou Marcelo, ele não negou. Gustavo virou a página e colocou o apoio do Fundo Aurora como confirmado. Dessa vez, Helena perdeu a cor. Eu nunca autorizei isso. Eu sei, Gustavo respondeu. Marcelo finalmente explodiu. Era material preliminar. Foi enviado para análise de crédito. Gustavo rebateu, com ressalva. Não tinha ressalva na versão final, porque você aprovou, porque você mandou. O corredor inteiro pareceu diminuir. Marcelo olhou ao redor. Tarde demais. 2 pessoas já tinham parado perto do bar. Lúcia falou algo no ponto eletrônico. Otávio tomou os documentos da mão de Gustavo. Leu uma página outra. Então ergueu os olhos. Você usou o nome do Fundo Aurora para conseguir crédito antes da aprovação? Marcelo apertou os lábios. Eu usei uma projeção comercial baseada numa negociação real. Helena deu um passo até ele. Você usou meu nome? Não. Ela arrancou a folha da mão de Otávio. No rodapé aparecia uma nota curta. Relacionamento estratégico conduzido pela família controladora, vinculada ao Fundo Aurora. Helena leu 2 vezes, depois ergueu o rosto. Família controladora. Marcelo tentou tocar a folha. Ela puxou. Você não escreveu meu nome, disse. Fez melhor. Usou minha relação com o fundo de um jeito que ninguém pudesse provar rápido. Não foi assim. Foi exatamente assim. Eu estava protegendo a empresa. Mentindo, antecipando uma operação. Que dependia de mim, que dependia todo mundo. Às deles subiu. Otávio se aproximou. Chega. Marcelo virou para Helena, já sem máscara. Você quer saber a verdade? Eu fiz o que precisava fazer.
Porque empresa de verdade não funciona nesse mundinho onde você pode passar um ano pensando se quer assinar ou não. Eu tenho folha, dívida, obra, prazo. Eu não posso sentar e esperar a senhora decidir se está emocionalmente confortável. Helena ficou parada. A raiva dele continuou. E sim, eu usei a relação. Sabe por quê? Porque eu passei 8 anos abrindo porta para você também. Ela quase não reconheceu seu voz que saiu da própria boca. Que porta você abriu para mim? Marcelo riu. Tá vendo? Agora vai fingir que sempre foi essa mulher poderosa? Você vivia atrás de mim. A frase caiu. Helena olhou para ele por alguns segundos. Depois dobrou a folha ao meio. Uma vez. Não. Marcelo franziu a testa. Eu não vivia atrás de você. Ela apontou para o camarote do outro lado do vidro. Eu ficava um passo atrás porque achei que casamento não precisava ter dois egos brigando pelo centro da sala. Ele permaneceu em silêncio. Você olhou para esse espaço que eu te dei e decidiu que era prova de que eu não existia. Marcelo tentou responder. Não conseguiu. Helena entregou o documento a Otávio. Eu retiro formalmente qualquer manifestação de apoio pessoal a Monteiro. Marcelo empalideceu. Você não pode fazer isso. Posso. Você vai derrubar a empresa? Não. Eu estou parando de segurá-la, Helena. Ela virou as costas. Ele se segurou a mão dela. Não faz isso. O tom tinha mudado. Não era ordem, era súplica. Helena olhou para os dedos dele sobre os dela. Solta. Marcelo soltou. Naquele instante, uma movimentação começou perto da entrada principal do camarote. 2 seguranças do evento caminhavam ao lado de Lúcia. Marcelo percebeu. Que palhaçada é essa? Lúcia parou diante dele, senhor Marcelo. Eu preciso conversar com o senhor e com a senhora Sabrina. Ele soltou uma risada incrédula. Sobre o quê? Sobre uma violação das regras do evento. Helena olhou para Otávio. Ele balançou a cabeça. Não tinha dado ordem nenhuma. Que violação? Marcelo perguntou. Lúcia ergueu um tablet. Na tela estava a fotografia publicada por Sabrina. Mas não era a fotografia em si o problema. No canto da imagem, quase escondido atrás do ombro de Marcelo, aparecia uma mesa interna do camarote. Sobre ela, um documento aberto. Uma página que nunca deveria ter sido fotografada. Otávio se aproximou da tela. O rosto dele endureceu, amplia. Lúcia tocou na imagem. O texto ficou maior. Era uma planilha parcial com valores de doadores e propostas ainda confidenciais do leilão. Sabrina tinha fotografado e publicado material restrito sem perceber. Marcelo olhou para a foto, depois para a porta por onde ela havia saído. Isso foi sem querer. Otávio devolveu o tablet. As regras são iguais para todo mundo. Marcelo apontou para Helena. Então é isso? Ela pediu para expulsar a gente? Helena não disse nada. Lúcia respondeu primeiro. Não. Dona Helena pediu justamente o contrário. Marcelo ficou imóvel. A resposta pareceu atingir um lugar que nenhuma acusação alcançaria. Lúcia continuou. Mas a publicação expôs material confidencial do evento. A senhora Sabrina precisa retirar o conteúdo e deixar a área. Como ela entrou como sua acompanhante e o aço foi emitido sob sua responsabilidade, a equipe jurídica pediu que os dois se retirem do setor reservado até a apuração. Marcelo olhou para Helena, nenhuma vitória apareceu no rosto dela, nenhum sorriso, nada. E isso doeu mais. Ele procurou alguma coisa para dizer, mas o telefone vibrou. Uma mensagem, depois outra, depois 3 de uma vez. Gustavo olhou para o próprio aparelho também. Marcelo, agora não, é o banco. Ele abriu a primeira mensagem. Leu a segunda, o rosto perdeu o pouco de cor que ainda tinha. Helena não precisava ver a tela. Entendeu pelo jeito como ele parou de respirar por alguns segundos. Gustavo falou baixo. Suspenderam a análise até esclarecimento. Marcelo ergueu os olhos, primeiro para Otávio, depois para Helena, então, pela parede de vidro, enxergou Sabrina discutindo com um segurança perto da entrada do camarote, ainda sem entender por que sua pulseira estava sendo recolhida. Naquela noite,
Marcelo tinha expulsado a esposa de uma cadeira, porque acreditava que podia escolher quem merecia ocupar os lugares importantes da vida dele. Agora, diante das mesmas pessoas que tentara impressionar, descobria que a primeira pulseira a perder valor era a sua. Só que Helena ainda não sabia a parte mais perigosa. A apresentação usada para conseguir crédito não tinha saído apenas do computador de Marcelo. No rodapé do arquivo, havia uma autorização digital emitida meses antes. Uma autorização ligada ao próprio acesso dela ao Fundo Aurora. Alguém tinha usado aquela assinatura. O problema da assinatura não esperou o fim da noite. Lúcia ainda recolhia a pulseira de Sabrina quando Helena mostrou a tela do documento a Otávio. O código de autorização ligado ao Fundo Aurora era dela. Não havia dúvida. O acesso tinha sido criado meses antes, quando Helena autorizara o compartilhamento de informações preliminares sobre o projeto com a Monteiro. Só que aquela autorização tinha limite. Não permitia apresentar apoio do fundo como garantido. Helena fechou a pasta. Eu quero saber como isso foi parar aí. Marcelo soltou um riso cansado. Agora você vai fingir que nunca autorizou nada? Ela virou para ele. Cuidado. Com o quê? Com a próxima mentira. Sabrina apareceu escoltada por um dos seguranças. Já não carregava o mesmo sorriso com que ocupara a cadeira de Helena. A bolsa estava apertada contra o corpo e o celular permanecia na mão. Eu já apaguei a foto, disse. Lúcia respondeu com educação. Obrigada. Mesmo assim, a senhora precisa deixar a área reservada. Sabrina apontou para Marcelo e ele também. Marcelo soltou uma risada. Vocês estão expulsando um dos principais empresários convidados por causa de uma foto tirada sem querer? Otávio cruzou os braços. Não. Estamos retirando 2 convidados porque material confidencial foi publicado a partir do acesso concedido a vocês. Foi ela que publicou e ela entrou sob sua credencial. Marcelo olhou para Helena. Fala alguma coisa. Ela ficou parada. Você ouviu a Lúcia, Helena? Para com isso, com o quê? Com essa satisfação, ela se aproximou meio passo. Olha direito para minha cara, Marcelo. Ele olhou. Você tá vendo satisfação? Não estava. Era isso que mais o incomodava. Se Helena estivesse sorrindo, ele poderia chamá-la de vingativa. Se gritasse, poderia dizer que estava descontrolada. Se chorasse, poderia tratá-la como esposa ferida. Mas não havia nada que ele pudesse usar. Só uma mulher que tinha parado de ajudá-lo. Sabrina soltou uma risadinha amarga. É engraçado. Marcelo virou. Não começa. Você passou a noite inteira mandando mulher sair de lugar. Ela entregou a pulseira ao segurança. Agora chegou a sua vez. Marcelo fechou a mão. Você acha isso engraçado? Não. Sabrina guardou o celular. Acho educativo. Lúcia indicou o corredor. Marcelo ainda ficou parado. Alguns convidados assistiam de longe. Ninguém escondia mais a curiosidade. A humilhação que ele tinha imposto à esposa, quase 2 horas antes, voltava agora num formato que ele jamais imaginara. Só que havia uma diferença. Helena tinha sido expulsa porque ele quis mostrar poder. Ele estava sendo retirado porque quebrara as regras do lugar. Eu vou sair, disse Marcelo. Mas isso não termina aqui. Otávio respondeu antes de Helena. Espero que não. Porque ainda falta explicar a autorização, Marcelo lançou um último olhar para a esposa e caminhou até o elevador. Sabrina foi atrás. As portas estavam quase fechando quando ela colocou a mão entre elas. Espera. O segurança tentou impedir. Eu só preciso falar uma coisa. Ela saiu do elevador e voltou 2 passos. Marcelo chamou seu nome, irritado. Sabrina ignorou, parou diante de Helena. Durante alguns segundos, as duas ficaram frente a frente. Era a primeira vez naquela noite em que Sabrina não parecia estar representando um papel. Eu sabia que ele precisava do contrato, disse. Helena não respondeu. Não sabia quem você era no fundo. Não sabia dessa participação. E daí? Daí que 3 semanas atrás eu ouvi ele discutindo com o Gustavo. Marcelo saiu do elevador.
Sabrina. Ela continuou. Ele falou que você tinha autorizado o compartilhamento de dados e que isso era suficiente para segurar o banco até o contrato sair. Helena sentiu os dedos ficarem frios. Você ouviu exatamente isso? Ouvi. Marcelo chegou perto. Você não entendeu a conversa? Sabrina virou para ele. Ah, agora eu sou burra. Eu falei de uma autorização real. Falou também que, quando ela percebesse, o contrato já estaria assinado. Silêncio. Otávio tirou os óculos. Helena olhou para o marido. Você sabia? Marcelo balançou a cabeça. Não foi assim. Você sabia que a autorização não cobria aquilo. Helena, escuta. Você sabia. Ele ficou mudo por tempo demais e ali estava a segunda verdade. O problema nunca fora apenas uma apresentação otimista preparada pela empresa. Marcelo tinha percebido a limitação da autorização e decidira correr o risco mesmo assim, contando com uma coisa que sempre funcionara. O silêncio de Helena. Sabrina abriu o celular. Tem mais. Marcelo tentou pegar o aparelho. Ela puxou a mão. Nem encosta. Na tela havia uma conversa entre os dois. Sabrina rolou até uma mensagem enviada semanas antes, depois de ter perguntado por que ele parecia tão nervoso com a aprovação. Marcelo tinha respondido. A autorização dela segura isso até sexta. Depois que o contrato entrar, ninguém vai discutir detalhe. Helena leu. Não precisou de mais nada. Marcelo olhou para Sabrina com uma expressão que já não escondia o desprezo. Você guardou isso para quê? Ela hesitou. Pela primeira vez, o medo apareceu sem maquiagem. Porque eu comecei a achar que um dia você podia fazer comigo o que estava fazendo com ela. Foi uma frase feia de ouvir, porque tinha verdade. Sabrina não era inocente. Sabia que Marcelo era casado. Aceitara aparecer ao lado dele. Sentara na cadeira de Helena sem hesitar. Gostara da ideia de ocupar o lugar que pertencia a outra mulher. Mas, em algum momento, começou a perceber que o prêmio era o próprio homem que mentia para todas. E prêmio assim vinha com validade curta. Marcelo olhou para Helena. Você vai acreditar nela? Helena guardou o telefone de Sabrina de volta na mão dela. Não preciso acreditar em ninguém. A mensagem é sua. Ele se aproximou. Eu estava tentando ganhar tempo, com a minha autorização, com uma autorização que você me deu. Para compartilhar dados, não muda tanto assim. Helena encarou o marido como se estivesse vendo uma pessoa desconhecida usando o rosto dele. É isso que você faz, né? Marcelo franziu a testa. Isso o quê? Você pega o espaço que alguém te dá e aumenta até virar propriedade. Ela apontou para o camarote. Eu te dei espaço no meu relacionamento com o fundo. Você transformou em garantia. Depois apontou para si. Eu te dei espaço no casamento. Você transformou em direito de me humilhar. O rosto dele endureceu. Helena continuou. E eu te dei silêncio porque achava que proteger nosso casamento também era proteger você. A voz dela baixou. Você confundiu tudo com permissão? Marcelo procurou uma resposta. Não achou. Sabrina foi a primeira a desviar os olhos. Otávio chamou Lúcia. Registra que a Helena contestou formalmente o uso da autorização. Amanhã o fundo verifica o restante. Marcelo riu sem humor. Pronto. Vai destruir tudo. Helena virou para ele. Não. Eu vou deixar investigarem. Dá na mesma, não dá. Ela colocou a bolsa no ombro. Se você fez tudo certo, vai conseguir provar. Marcelo ficou quieto. E se fez errado, ela completou, vai parar de usar meu silêncio para esconder. Dessa vez, ele não pediu mais ajuda. Entrou no elevador. Sabrina entrou depois. As portas começaram a fechar. No último instante, Sabrina olhou para Helena. Eu sinto muito. Helena respondeu sem dureza. Não sente ainda. Sabrina ficou surpresa. Quando sentir de verdade, você vai entender que o problema não foi sentar na minha cadeira. As portas se fecharam. Naquela noite, os dois foram expulsos do setor reservado. Mas a expulsão não foi a vingança de Helena. Foi só o primeiro lugar onde as escolhas deles deixaram de ser protegidas. Na manhã seguinte,
Helena descobriu que parar de proteger Marcelo também tinha preço para ela. O Fundo Aurora suspendeu temporariamente seu acesso às decisões ligadas ao projeto, enquanto verificava como a autorização digital tinha sido utilizada. Otávio ligou cedo. É procedimento interno. Eu sei. Não significa que suspeitem de você. Helena estava sentada na cozinha do apartamento que ainda dividia com Marcelo. O café permanecia intocado. Mesmo assim, meu acesso foi usado, foi. Então eu aceito. Otávio ficou em silêncio, ela continuou. Se eu quero regra igual para todo mundo, não posso pedir exceção agora. A decisão do fundo doeu mais do que Helena esperava. Aquele trabalho era uma das poucas coisas que ela preservara só para si durante o casamento. E agora, por causa de uma autorização que Marcelo distorcera, ela também precisava provar onde terminava sua responsabilidade. Não havia vitória limpa, nem deveria haver. No mesmo dia, o banco suspendeu a renovação de crédito da Monteiro até receber esclarecimentos. Não cancelou contratos, não fechou a empresa, não mandou ninguém para a cadeia. Só fez aquilo que Marcelo mais temia. Parou de confiar na palavra dele. Gustavo pediu uma reunião do conselho da empresa. Marcelo tentou impedir, não conseguiu. 3 dias depois, Helena foi chamada ao escritório do Fundo Aurora. Otávio não estava na sala. 2 responsáveis internos mostraram o histórico de acesso. A autorização original tinha sido emitida por Helena O, documento enviado ao banco não. Alguém dentro da Monteiro tinha usado o código como referência numa apresentação depois que o limite daquela autorização já tinha sido registrado. Ela ficou quase 2 horas respondendo perguntas. Saiu cansada e sem recuperar o acesso. A análise continua, disseram. Helena agradeceu. Quando entrou no elevador, sentiu vontade de rir, não porque fosse engraçado, porque aquela era a primeira consequência realmente dela naquela história. Estranhamente, isso trouxe alívio. Ela não precisava vencer rápido, precisava atravessar direito. Naquela mesma tarde, Marcelo esperava por ela no apartamento. Não havia flores. Ainda bem, Helena teria achado ofensivo. Ele estava sentado na sala, sem paletó, com as mangas da camisa dobradas. Parecia ter envelhecido alguns anos em 3 dias. Precisamos conversar. Helena colocou a chave sobre o aparador. Eu vim buscar algumas coisas. Vai sair de casa? Vou. Marcelo levantou. Por causa do evento? Ela olhou para ele. Você ainda acha que foi por causa do evento? Eu sei que errei. Qual parte? Ele apertou os lábios. Helena tirou alguns documentos de uma gaveta. É isso que eu quero saber, Marcelo. Você errou quando colocou a Sabrina no camarote, quando mentiu para ela sobre mim, quando usou minha autorização, quando vendeu para o banco uma parceria que não existia, ou quando decidiu que eu nunca teria coragem de reagir. Ele passou a mão pelo rosto. Tudo. Ela parou. Era a primeira vez que ele não tentava negociar a culpa. Marcelo sentou de novo. Eu não acordei um dia querendo virar esse cara. Eu sei. A resposta surpreendeu. Ele ergueu os olhos. Helena continuou arrumando os papéis. Esse é o pior. Como assim? Foi aos poucos. Toda vez que alguém te dava um limite, você empurrava mais um pouco. Toda vez que não tinha consequência, você chamava de competência. Marcelo olhou para as próprias mãos. Eu estava com medo, Helena esperou. Quando a empresa começou a perder caixa, eu achei que conseguia resolver antes de você saber. Depois achei que o contrato ia entrar e cobrir tudo. Quando vi que dependia mais de você do que eu queria admitir. Ele soltou um riso quebrado. Eu fiquei com raiva de você, de mim, de precisar de você. Helena fechou a pasta que segurava. Ali estava talvez a única confissão verdadeira que ele fizera em anos. Não tornava nada menos grave, só tornava mais triste. Marcelo levantou o rosto. Quando você ficava atrás de mim nas fotos, eu gostava. Helena não respondeu. Parecia que eu tinha conseguido ser maior que todo mundo. Você não sabia, agora eu sei. Ele assentiu.
O silêncio veio sem pressa. Então Marcelo perguntou: tem alguma chance? Helena olhou ao redor. A sala ainda tinha os mesmos móveis, o mesmo quadro comprado numa viagem, o sofá onde assistiram um filme deitados no começo do casamento. A vida não avisava quando um lugar deixava de ser casa. Chance de quê? Da gente. Ela se aproximou, Marcelo. Se eu voltar agora, você vai mudar porque perdeu o banco, perdeu o projeto e passou vergonha. Eu posso mudar por você. Não. Ele fechou a boca. Se você mudar, Helena disse, vai ter que ser porque não quer mais ser esse homem mesmo que eu nunca volte. Marcelo abaixou os olhos. E você não vai? Não, a resposta saiu simples. Ela apertou os dedos. Você não sente mais nada? Helena demorou. Isso seria mais fácil. Marcelo ergueu o rosto. Ela continuou. Eu ainda sinto muita coisa. Só não vou transformar sentimento em desculpa outra vez. Ele recebeu a frase em silêncio. Depois perguntou: você vai pedir o divórcio? Vou. Dessa vez ele não discutiu. Helena pegou a mala pequena que havia deixado pronta no quarto. Quando chegou à porta, Marcelo chamou Helena. Ela virou. Ele apontou para a chave sobre o aparador. Você esqueceu? Ela olhou, não. E saiu. 2 meses depois, a investigação interna do Fundo Aurora encerrou a análise sobre Helena. O acesso dela foi restabelecido com novas regras de segurança e o relatório deixou registrado que o uso indevido havia ocorrido dentro da estrutura da Monteiro. A empresa não desapareceu. Seria fácil demais. O conselho afastou Marcelo das negociações externas, enquanto uma reestruturação financeira era conduzida. Ele continuava acionista, mas já não podia entrar numa sala prometendo sozinho o que a empresa inteira teria que cumprir. Depois, o projeto do Instituto Horizonte seguiu em avaliação. Helena se declarou impedida de votar na escolha da operadora ligada ao marido, até que o divórcio fosse concluído. A Monteiro não venceu. Outra empresa apresentou condições melhores. Quando Otávio contou o resultado, observou a reação dela. Tá arrependida? Helena sorriu de leve. De quê? Você podia ter garantido esse contrato meses atrás. Esse era o problema. Otávio concordou. Sabrina desapareceu das fotografias ao lado de Marcelo pouco depois do evento. Não porque Helena tivesse exigido nada, nem porque Marcelo tivesse encontrado uma consciência de repente. Foi Sabrina quem terminou. A última vez que Helena a viu aconteceu por acaso, num café perto da Avenida Paulista. As duas se reconheceram. Sabrina hesitou antes de se aproximar. Eu te devo um pedido de desculpa. Helena fechou o livro que estava lendo. Sabrina ficou de pé. Eu sabia que ele era casado. Então não vou inventar desculpa. Helena assentiu. Obrigada por pelo menos não inventar. Sabrina soltou um riso nervoso. Naquela noite você falou que eu ainda não sentia muito. Lembro. Agora eu entendo. Helena esperou. Sabrina apertou a alça da bolsa. Eu queria o seu lugar porque achei que seu lugar era ele. A frase saiu baixa. Depois percebi que você já estava tentando sair da fazia tempo. Helena ficou alguns segundos sem responder. Então abriu o livro de novo. Espero que você escolha melhor o próximo lugar. Sabrina assentiu, não pediu amizade, não pediu absolvição, foi embora. E talvez aquela tenha sido a primeira coisa madura que fez em toda a história. 6 meses depois, Helena voltou ao Instituto Horizonte para o lançamento da primeira etapa do projeto. Havia novamente camarotes, novamente empresários, novamente gente preocupada demais com quem sentava perto de quem. Lúcia encontrou Helena no corredor. Reservei um lugar na primeira fila para a senhora. Helena sorriu, obrigada. Lúcia apontou para a sala. Quer que eu acompanhe? Não precisa. Helena entrou sozinha. No caminho, passou pelo mesmo camarote de onde Marcelo a expulsara. A poltrona perto do vidro estava vazia. Ela parou por um segundo, não entrou, não precisava recuperar aquela cadeira. Esse era o detalhe que Marcelo nunca tinha entendido.
A vitória não era fazer Sabrina levantar para Helena sentar de volta. Não era mandar segurança escoltar Marcelo diante de todo mundo. Não era comprar o lugar, controlar o evento ou assistir a empresa dele cair. A vitória era muito menos barulhenta. Helena não precisava mais da autorização de ninguém para decidir onde queria estar. Ela seguiu andando até a área destinada à equipe do projeto. Otávio estava conversando com investidores quando a viu. Chegou tarde. Helena olhou para o relógio. 2 minutos. Para você, isso é tarde. Ela riu. Vai reclamar? Nem pensar. Aprendi a não mandar você sair de lugar nenhum. Helena balançou a cabeça. Que piada horrível. Funcionou, não funcionou, funcionou e os dois sabiam. Quando o evento começou, Helena se sentou entre as pessoas que tinham trabalhado no projeto, sem sobrenome anunciado, sem apresentação grandiosa, sem marido ao lado. Quando chamaram seu nome para falar, ela levantou. Não porque alguém tinha cedido o lugar, porque aquele lugar era dela. Dessa vez ela sabia. Agora me conta, qual foi o momento que mais te pegou nessa história? Quando Helena descobriu que o contrato dependia dela, quando Marcelo percebeu que a própria mentira tinha acabado com a confiança de todo mundo, ou quando ela deixou as chaves e saiu sem olhar para trás. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. E manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir hoje, que sair de um lugar onde te diminuem também pode ser uma vitória. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história.